E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Daniel e hoje nesse vídeo, galera, eu vou estar ensinando aquelas pessoas que estão iniciando no mercado financeiro, iniciando nas opções binárias. Eu vou estar ensinando essa galera a como fazer análise gráfica. Então, galera, já deixa o like aqui nesse vídeo para me ajudar a divulgar para mais pessoas esse conteúdo, porque eu tenho certeza que tem muita gente que queria aprender isso, mas não sabe aonde procurar ou não sabe nem o nome de como faz esse tipo de pesquisa ou esse tipo de análise, beleza? Então, galera, acompanhe o vídeo e valeu! Bom, galera, então, esse vídeo aqui, ele foi escolhido lá no meu Instagram e eu fiz uma enquete com vocês para saber o que vocês queriam no próximo vídeo. E o assunto escolhido foi conhecimento básico. Então, eu percebi que tem muita gente que tem interesse nesse mercado, só que não conhece ainda e não tem as análises básicas para conseguir entender como que funcionam as operações. Então, nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma análise gráfica, vou ajudar vocês a como que faz uma análise gráfica, dando nome, dando tudo que vocês precisam saber. E junto com isso, galera, me surgiu uma ideia de começar uma série de vídeos aqui no meu canal que eu vou adotar com o nome de Projeto Trader Iniciante, que é voltado para aquela galera justamente que está querendo aprender, mas ainda não tem a base, que é você saber analisar um gráfico, você saber o que acontece no gráfico, qual o nome que a gente dá para um padrão, para aquele outro padrão, para esse e aquilo. Dito isso, não deixa de se inscrever, galera, para vocês não perderem esse conteúdo. Se você está interessado nesse assunto, você quer aprender mais, você quer aprender como que funciona esse mercado, que muita gente está falando hoje em dia. Então, se inscreve aqui no canal, ajuda com aquele like. Se você souber mais pessoas que querem conhecer esse conteúdo, compartilha com ela, que eu vou trazer muito conteúdo voltado tanto para a galera que quer começar, tanto para a galera que já está, digamos ali, trilhando seus caminhos, beleza? Então vamos deixar de enrolação, vamos para o vídeo, porque hoje eu vou ensinar vocês o que é suporte e resistência. Valeu, galera! Beleza, então, o que é um suporte? Um suporte é uma região onde concentra fundos de um gráfico. Ou seja, sempre lembre, suporte ele vai concentrar regiões baixas do gráfico. Fundos é a mesma coisa de região baixa, é uma região mínima ali do gráfico. Suporte, baixo. Resistência vai ser uma região onde concentra topos de um gráfico. Ou seja, é uma região assim como suporte, serve como uma base, só que é uma base lá em cima, beleza? O que eu quero dizer com fundos e topos? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, pessoal, que é um gráfico, vamos supor, tá? Eu vou desenhar bem aleatório para vocês. É um gráfico que ele está se comportando desta forma aqui, ó. Ele sobe e desce, sobe e desce. Essa é a forma como ele está se movimentando. O que seria o nosso suporte? Eu vou desenhar ele em verde. Nosso suporte seria uma linha imaginária que existe aqui, nessa região de baixo, entendeu? Então, você tem as plataformas que existe uma ferramenta para colocar essas linhas, e essas linhas não quer dizer que essa linha aqui exato é um suporte, é uma região de suporte. Ou seja, ele chega aqui perto, ele retrai, ele sobe. Chegou aqui perto, ele sobe. Chegou aqui perto, ele sobe. A resistência, ela serve na mesma teoria, porém, ela é uma região de topos, como a gente já aprendeu. Ou seja, ele chega aqui em cima, está em vermelho, ele chega em cima, ele cai, ele chega em cima, ele cai. E isso aqui é uma movimentação muito comum em mercado lateralizado. O que a gente chama de mercado lateralizado? Que ele não fica muito para cima nem para baixo, ele fica aqui, ó, nessa meiuca, sobe e desce, é assim que ele se movimenta. E é assim que a gente encontra suportes e resistências. Como é que a gente classifica um suporte e uma resistência? A gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3 toques, beleza, já é uma resistência. 1, 2, 3 toques também já é um suporte. É assim que a gente consegue ter, digamos assim, uma consolidação do que é um suporte e o que é uma resistência. 3 toques pelo menos, você já consegue identificar essa região. Beleza? Então tá, galera, agora eu quero trazer mais um conhecimento sobre suporte e resistência que vocês têm que saber sobre isso. Vocês já sabem
que um gráfico onde ele está se movimentando desta forma aqui, ele sobe e desce. Esse é o movimento dele, sobe e desce o tempo inteiro. Vocês já sabem que aqui a gente tem um suporte e aqui a gente tem uma resistência, correto? Isso foi o que a gente aprendeu agora. O que eu quero falar para vocês nesse momento? Quando se rompe uma resistência ou um suporte, o que acontece? Porque o mercado ele é feito de padrões e ele nunca é da mesma forma. Ele fica um momento, depois ele rompe. Então eu vou pegar um exemplo para vocês de um gráfico que estava se movimentando com um suporte e uma resistência, beleza? Ignora o desenho, é só para vocês entenderem, ele não está bem simétrico. Mas aqui a gente tinha uma região onde ele chegava e ele vendia. Chegava e ele vendia. Vamos supor que esse gráfico ele rompeu para cima. Então qual que é a tendência do gráfico quando ele rompe uma dessas regiões? É ele fazer o que a gente chama de pullback, que nada mais é do que esses toques de retrações. Ou seja, quando ele chegou aqui nessa resistência e ele caiu, ele fez um pullback. Quando ele fez uma retração, ele fez um pullback. Quando ele pega e rompe uma região dessa, a tendência é essa resistência se tornar um suporte. Ou seja, essa região aqui, que antes servia como região de topos, era uma resistência, ela agora vai servir como suporte, uma região de fundos. Ou seja, olha aqui, ó, rompeu, ele estava aqui bonitinho, vinha aqui, vendia, vinha aqui, vendia. Quando ele rompe essa região, a tendência do gráfico é ele não conseguir mais descer. Ou seja, ele vai vir aqui e vai comprar pra gente, né, galera? Mas ele vai subir, ele vai chegar aqui, ó, aquela região que era antes de queda, agora como ele rompeu, ele vai subir sempre que ele encostar naquela região. E claro, outra hora ele pode romper e assim ele vai formando os seus padrões. Suporte e resistência é assim que funciona. Agora vamos supor que aqui agora de novo ele pegou e ele rompeu essa região. O que vai acontecer? Vocês já devem ter entendido. Isso aqui era um suporte. Agora ele tende a seguir essa tendência, ou seja, a região que era suporte virou resistência. É assim que se comporta um gráfico onde tem regiões de suporte e resistência. Ela uma hora vai ser rompida, então se você pegar uma entrada e ela rompeu, aguarde, pegue uma região que era resistência e que agora é suporte. Eles fazem essa alternação, beleza? Bom, galera, é basicamente isso, suporte e resistência, não tem muito segredo. O máximo que vocês vão precisar ter é ter um olho mais clínico para vocês conseguirem chegar nessas regiões onde ela já serviu como resistência e depois ela rompeu e serviu como suporte. Quando vocês conseguem identificar essa região, vocês vão conseguir traçar uma boa resistência ou suporte, beleza? Essa é a dica que eu tenho para vocês hoje. É uma análise que eu utilizo em todas as minhas operações, sempre é uma das principais análises que eu utilizo. E muitos traders por aí, um dos mais consistentes, com certeza devem usar suporte e resistência. Vocês vão ter que analisar o gráfico e encontrar pelo menos 3 topos para confirmar que aquilo é uma região ou de suporte ou de resistência. E aí, a partir disso, você vai conseguir analisar o gráfico e fazer as suas entradas. Beleza, galera? Agora, para vocês verem alguns exemplos do mercado, eu vou colocar algumas imagens para vocês verem essas regiões que a gente serve como suporte e resistência, para vocês conseguirem pegar um pouquinho melhor o que eu estou falando, beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje é um conteúdo bem, digamos assim, básico, porém é um conteúdo muito, mas muito importante de vocês saberem, principalmente para quem está iniciando. Por quê? Porque suporte e resistência, galera, é o básico das análises gráficas. Suporte e resistência é o básico, galera. Então, você não sabendo suporte e resistência, vocês podem até conseguir algumas estratégias assim, mirabolantes, diferentes, mas o suporte e a resistência sempre vai ser o básico de uma análise gráfica. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, por favor, para eu ajudar mais pessoas a conhecer esse conteúdo, ajudar mais pessoas que querem iniciar no mercado financeiro e não entendem ainda do básico que é as análises gráficas.
E se você quiser, claro, compartilhe com quem você tem afinidade, aquelas pessoas que você conhece que estão interessadas nesse assunto, beleza? Se não for inscrito também, se inscreve no canal que eu vou colocar uma série de vídeos trazendo só conhecimento gráfico para vocês terem essa base e conseguirem iniciar suas operações no mercado financeiro. Beleza, galera? Então tá, eu vou ficando por aqui. Obrigado por terem assistido até aqui e valeu! Tchau!